TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! Olá, pessoal! Olha, hoje eu vou atender aos pedidos de mais de 5 pessoas. Os nomes que eu lembro são Carol, Patrícia, Gustavo, Antônio, José, Pedro, Juliana. Esses são os nomes que eu estou lembrando. Mas é um pedido de vários estudantes universitários que estão enrolados com o pré-projeto do TCC. Aquele pré-projeto que você faz na disciplina de metodologia de pesquisa. E aí eu preparei um roteirinho, uma explicação bem rápida e simples do que seria ou de como fazer esse pré-projeto, porque ainda dá tempo. A maioria das instituições cobram a entrega do pré-projeto agora no final da semana que vem, então dá tempo, ou na primeira semana de julho. Então você ainda pode conseguir fazer um excelente pré-projeto. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Mas antes de começar, eu quero lembrar você que a TVC, a TV do Correio da Manhã, está passando em Nova Friburgo, no canal 5, em Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes, canal 16, e aqui em Petrópolis também o canal 16. Ah, mas você não tem essa TV por assinatura? Não tem problema. Você pode acompanhar a transmissão pelo site oficial da TVC, ou pelo YouTube, pelo Instagram e ainda pelo Facebook. Pode acompanhar todas as transmissões de toda a programação da TVC 16. Fora isso, eu também compartilho o meu programa no meu Facebook, Rosina Bezerra de Mello, ou no Rosina de A a Z. Você pode também mandar a sua participação ou pedir que eu compartilhe com você pelo WhatsApp. Desculpe, gente. Mil desculpas. Eu acho até que eu troquei a ordem das coisas, mas tudo bem. As reprises do Rosina de A a Z acontecem somente na sexta-feira, então é a reprise e não as reprises. E o programa vai ao ar, o original da semana, aquele novo programa, todo domingo, às 5h30 da tarde. E na sexta-feira, às 10h30 da manhã, você pode ver a reprise, tá? Então, esse recadinho já está dado e vamos partir para o conteúdo do dia, ou melhor, vamos lembrar que eu estou oferecendo aulas de português para concurso e será em julho. Eu não tenho mais condições, não tive condições de fazer antes como eu pretendia, por conta da minha vista. Eu agora, na última semana de julho, eu ainda vou fazer um procedimento cirúrgico na vista. E aí eu preciso esperar a recuperação para poder começar as aulas online, tá? É questão de saúde, eu tenho certeza que todos vocês entendem. Mas o programa continua. Isso aqui eu vou continuar, tá bom? Desse curso de português para concurso, o primeiro módulo, ele vai falar da parte morfológica, que é como as palavras podem variar ou não variar, quais são as classes de palavras, qual a formação dessas palavras, como que eu formo palavras, quais são esses processos. E isso aí é o primeiro módulo. Depois, o segundo módulo, eu entro na parte sintática. Depois eu entro na semântica e depois a gente vai entrar nas figuras de linguagem, que muita gente tem dificuldade de figuras de linguagem. Bom, no programa passado, vamos só relembrar um pouquinho, eu falei de como você deveria fazer ou organizar a sua redação. Um artigo, um pré-projeto, uma dissertação, uma tese,
uma monografia, que é o que se pede na graduação, ou então um artigo, eles têm a mesma estrutura, cada um com seu detalhe diferenciado. Mas o pré-projeto, seja para um artigo, para uma monografia, uma dissertação ou uma tese, ele tem o passo a passo igual. Todo passo a passo é igual. A estrutura é igual, normatizada pela ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela vai normatizar como é que tem que ser a tomada, como é que tem que ser o fogão da cozinha, normas técnicas. E técnica também para um artigo científico, para uma monografia, para uma dissertação, para uma tese e para um pré-projeto. São as normas técnicas. Vai formatar, vai normatizar como deve ser feito. Então, só para recordar, dissertação, você tem dois tipos. A que é pedido na redação de concurso é a argumentativa, que foi a que eu expliquei na semana passada. Quando você vai fazer uma graduação e que você tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, que pode ser um artigo ou uma monografia, você vai fazer uma dissertação. Só que é uma dissertação expositiva. Você vai falar sobre um tema. E aí, como você tem que fazer o roteiro para a redação, você tem que fazer o roteiro para a sua dissertação, para a sua monografia ou para o seu artigo. Esse roteiro tem também uma característica. Você tem que seguir umas normas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí, só para lembrar, falar sobre um assunto, você está fazendo a dissertação, a sua monografia, o seu artigo. Aí é expositiva. Quando você chegar no doutorado, que for defender uma tese, defender um ponto de vista, aí você vai fazer uma dissertação argumentativa. Tá bom assim? Então vamos lá. Quais são os passos do pré-projeto? A primeira coisa que você tem que escolher é o assunto. O assunto ele é amplo. Imagine você entrando numa livraria e aí você quer comprar um livro de história. Aí você vai olhar na livraria aquela prateleira ou aquela estante que tem o livro de história. Aí você vai lá, história, está lá a plaquinha, história. Aí nessa mesma estante, cada prateleira vai botar tipo antiguidade clássica, idade medieval, idade moderna. Aí está delimitando, tá? Separando um tema. E é isso que você faz. Então, o assunto é o contexto, é o amplo, é o geral. O tema é aquele aspecto dentro daquele assunto que você vai falar. E a delimitação é quando você restringe mais ainda. Vamos imaginar que eu queira falar de violência. Eu até fiz um exemplozinho aí para vocês. É o meu primeiro exemplo do dia. Exemplo 1. O meu assunto vai ser violência. Eu quero falar que aspecto da violência? Porque eu tenho violência nos estádios de futebol, violência entre a torcida, entre os jogadores, eu tenho violência no trânsito, eu tenho violência na escola, que é chamada de bullying, eu tenho vários aspectos da violência. Eu escolhi violência doméstica. Tá, a violência doméstica ela pode ser generalizada. Eu preciso escolher um foco dentro da violência doméstica. Então, eu estou reduzindo, eu estou delimitando, eu estou criando limites. Aí, dentro da violência doméstica, eu escolho falar da violência doméstica contra mulher. Quando eu falo contra mulher, eu não quero dizer que é só contra a companheira, a esposa, mas pode ser contra a mãe, a avó, a filha, é contra o gênero feminino. Então, é uma violência de gênero, só que praticada no âmbito doméstico. Não é praticada na rua, é doméstico. Então, eu vou focar na violência doméstica. Então, isso é o assunto, a delimitação, assunto, tema e delimitação. Aí, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu já fiz o meu roteirinho. Botei lá, assunto, violência, tema, violência doméstica, delimitação contra a mulher. Tá lá, delimitei certinho.
Quando eu for desenvolver o texto, porque agora eu estou só fazendo o roteirinho, eu vou fazer a minha introdução. Esses 3 itens vão para a minha introdução. Esses 3, o assunto eu vou contextualizar. Por que eu escolhi violência? Porque dentro do período da pandemia, a violência tomou um vulto muito grande. Mas que violência? No campo de futebol? Não, porque não teve futebol com presença de público. Foi onde? Foi dentro de casa. Foi a doméstica. Foi a violência dentro de casa. E foi generalizado? Filho, filha, pai, tio, avô? Não. Foi especificamente o aumento, os índices de segurança pública mostram que a violência aumentou direcionada à mulher. Filha, avó, mãe, gente espancando a avó, a mãe, a companheira, que pode ser esposa ou não, mas é companheira, a filha. Não é só a violência física. Então, na introdução, eu tenho que falar sobre isso. Aí eu vou construir o meu texto. Depois que eu delimitei meu tema, que eu já sei sobre o que eu vou falar, eu vou transformar essa delimitação de tema em problema. Eu vou pegar a delimitação que eu fiz e vou transformar em problema. E aí nós vamos ver isso depois do intervalo. Fica comigo, que hoje o programa está bombando. Estou atendendo aí a mais de 10 pessoas. Fica comigo. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara. Senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos com o Rosina de Azê, especialíssimo de hoje, ensinando a fazer um pré-projeto de TCC. TCC é trabalho de conclusão de curso. E o trabalho de conclusão de curso pode ser em forma de artigo, de monografia, de dissertação ou até uma tese. Mas eu estou explicando hoje como você vai fazer esse pré-projeto.
E aí chegamos agora a como transformar a sua delimitação, aquele temazinho específico que você escolheu, é sobre aquele ponto que você vai falar, em problema, porque você precisa ter uma pergunta que vai direcionar a sua pesquisa, vai direcionar aquilo que você precisa investigar, o que será pesquisado. Então, nós estamos falando especificamente da violência doméstica direcionada à mulher. Então, tá mulher, pode ser criança, avó, filha, que for, é mulher, ao gênero feminino. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa delimitação e vou transformá-la em uma pergunta. Eu não posso inventar uma pergunta aleatória que não seja dentro da delimitação do meu tema. E como que eu faço isso? O que eu quero investigar dentro desse tema? É a pergunta que eu faço para mim. Aí eu me fiz. Eu quero saber quais são as causas da violência doméstica contra a mulher. Ok, então eu vou transformar isso em pergunta. Aí vem o exemplo, como é que ficou a minha pergunta, que vai nortear a minha pesquisa. Quais são os fatores que contribuintes para a violência doméstica praticada contra a mulher? Tá aí, a minha delimitação virou a pergunta. E aí eu tenho que pensar, após fazer a pergunta, eu tenho que começar a pensar, cá com os meus botões para fazer o meu roteirinho, quais seriam as possíveis respostas. Aí, como eu ainda não fiz a pesquisa, essas respostas viram a minha hipótese. Hipótese é uma ideia, uma coisa que não tem comprovação, eu não pesquisei, eu ainda vou investigar. Então, dentro dessa hipótese, eu posso imaginar o que eu quiser. E aí eu vou criar um outro exemplo, um exemplo de hipótese para divagar. Aqui eu posso divagar. Divagar é voar, viajar na maionese para ser bem popular. Pode ser uma doença mental, por isso o cara fica agredindo a mãe, a avó, a filha, a esposa. A resposta para a hipótese, ela é uma coisa possível, porém não pode ser a conclusão, porque eu ainda não pesquisei. É hipotético. Ele apanhou muito na infância e aí ficou com essa agressividade reprimida e sai batendo? Pode ser, como pode não ser, eu ainda não pesquisei. Porque culturalmente a mulher foi transformada em objeto, em coisa? Eu não sei, eu não investiguei ainda. É uma hipótese. Pode ser um sentimento de posse, o homem achar que ele é dono da mulher? Que a mulher é propriedade dele, se ele quiser, igual pega o copo, joga na parede e quebra, ele pode? Eu tenho que investigar, essa é a minha pesquisa. E quem acompanha meu programa sabe que eu faço campanha contra a violência praticada por questões de gênero, né? Tanto que a propaganda do intervalo é uma campanha que vai dizer não a essa violência contra a mulher. Bom, aí já fiz o rascunho das minhas hipóteses. É um rascunho, eu ainda não fiz o texto, depois eu vou escrever bonitinho, eu estou só pensando. Eu parto para a minha justificativa. Por que eu tenho que justificar? Eu tenho que explicar e ter bem claro na minha mente o porquê eu estou investigando esse tema. Antes de procurar as causas da violência, eu tenho que saber as causas do meu desejo de investigar a violência. E aí, primeiro é um motivo pessoal. Eu vi a mãe de uma amiga minha ser abusada quando eu era criança, eu via que o marido dela era violento. Porque a violência não é só física, tá, gente? Vamos lá. Eu sou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM, e vejo quanto as mulheres sofrem de violência, principalmente a violência doméstica. Isso é verdade, eu sou mesmo conselheira do CONDIM. Então, primeiro é a motivação pessoal. A segunda questão que eu tenho que colocar é a motivação científica.
Essa motivação científica eu tenho 3 aspectos. A importância do meu trabalho, a famosa relevância. Por que esse trabalho, essa investigação, essa pesquisa é relevante? Qual a contribuição que ela vai trazer para a sociedade? O segundo aspecto da motivação científica é como as pessoas podem compreender, as pessoas podem compreender as causas da violência contra a mulher. É trabalhar com a compreensão ou trabalhar com a solução do problema. Eu acho que solução não é por aí. Eu não vou chegar a tanto, eu teria que estudar para chegar à solução. Então, eu vou ficar limitada a uma compreensão. E a questão do estado da arte. O que é isso? Verificar quais são os estudos científicos sobre esse tema. E dizer que, nos últimos anos, com o aumento da violência, realmente muita gente tem se debruçado, muitos estudiosos, psicólogos, sociólogos, a própria justiça, promotores públicos investigados sobre as causas, e eu resolvi investigar também. Então, eu justifiquei a escolha do meu tema e a delimitação do meu tema. Justificado, eu tenho que esclarecer quais são os meus objetivos. Quando eu falo em objetivo, eu tenho que ter muito claro aonde eu quero chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, é aonde eu quero chegar. Então, eu quero investigar os fatores contribuintes, está lá o verbinho infinitivo, para a prática de violência doméstica contra a mulher. Está de acordo com a minha delimitação, está de acordo com a minha pergunta, e esse é o meu objetivo geral, é aonde eu quero chegar, eu quero conseguir elencar, pelo menos, ou compreender as causas. Perfeito. Meu objetivo geral. Mas qual será o meu passo a passo? Eu já vou chegar assim, aleatoriamente falando, entrando no tema? Não. Eu tenho que ter um passo a passo. Então, para elaborar minha pesquisa, primeiro eu tenho que compreender o que é violência. Então, meu primeiro objetivo específico, que é o meu passo a passo, eu vou procurar caracterizar a violência. Desculpe, gente. Muito feio isso, eu tenho que tossir, mas desculpe. Eu vou caracterizar a violência. Que tipo de violência existe? Como que ela aparece? Quais são os ciclos de violência? Eu vou caracterizar a violência, especificamente a violência doméstica, que é o meu assunto, é o meu tema. Eu delimitei em violência doméstica contra a mulher. Depois, eu vou analisar a legislação a esse respeito. Eu quero entrar no aspecto jurídico. Porque se eu quero compreender a causa e se eu tenho uma legislação que impede isso, eu tenho que investigar essa questão jurídica para eu poder elaborar no final uma conclusão. E botei como terceiro objetivo específico investigar as causas, os fatores, as coisas, o que provoca essa violência. Aí você em casa pode estar pensando assim, o cara bebe. Eu já vi muito homem, quando bebe, chegar em casa e dar surra na mulher. O que faz esse homem beber? E por que esse homem fica com raiva e desconta essa raiva na mulher? Então a bebida não é... Tem tanto homem que bebe e nunca bateu na mulher, nunca agrediu mulher, nunca desrespeitou mulher de forma alguma, não fez violência psicológica, violência sexual. Então a causa não pode ser a bebida. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estabelece os fatores. Então, tem que haver uma pesquisa. Bom, objetivo específico, já coloquei lá no meu pré-projeto. Eu tenho que investigar isso, é uma pesquisa. Pesquisa é investigação. Aí, vamos lá. Dos objetivos específicos, eu vou para a metodologia. Eu vou para o meu método. Qual será o método de pesquisa adotado? Porque existe método. Eu tenho que ter, para ser pesquisa científica, ela tem que obedecer a um método. Existem vários. Qual método eu vou escolher?
Eu vou consultar só documentos? Aí eu vou lá para a delegacia e vou ficar olhando os registros de ocorrência? Será que é isso que eu vou fazer? Eu vou fazer plantão no hospital para ver quantas mulheres entram para fazer denúncia na delegacia ou no hospital? Não, não é isso. Então, existem formas, ou eu vou sair entrevistando as pessoas, qual método eu vou adotar? E aí eu vou fazer o programa que vem só sobre métodos de pesquisa. Por isso, hoje eu vou ficar aqui bem reduzidinho, tá? Então, o método de pesquisa é como você vai fazer a coleta de dados. O que é a coleta de dados? É colher as informações que você precisa para a sua pesquisa. E quais serão suas fontes? Quer dizer, onde você irá fazer a coleta de dados. Então, as suas fontes, eu vou pesquisar em plataformas que conservam, que servem de banco de pesquisas, banco de teses e dissertações, de artigos, revistas acadêmicas que publicam sobre isso. Pode ser revista de psicologia, jurídica, de psicologia social, de sociologia, de antropologia, e por aí vai. Então, eu vou escolher os bancos de dados, que são as fontes de onde eu vou tirar. E os livros, os autores, isso tudo eu vou selecionar na minha metodologia. E como que eu vou organizar essa pesquisa? Isso é um fato importante. Qual a estrutura? Se eu já coloquei os meus objetivos específicos, é com base nos meus objetivos específicos que eu construo a minha estrutura, a minha organização da pesquisa. Depois da metodologia, tem gente que coloca isso antes, vem o referencial teórico, que também eu vou dar uma explicação maior no próximo programa, porque o nosso programa é curtinho e ele está quase acabando. Quais teorias serão usadas? Quem serão os teóricos que eu vou usar para falar da violência, para tipificar a violência, as leis, quais são os sociólogos, antropólogos para falar dessa questão da violência cultural, da objetivação da mulher. O que eu vou usar? Quem eu vou usar? E aí, para finalizar e para fazer uma brincadeira, eu botei um exemplo de teoria aqui. É uma brincadeira, tá? Mas se eu for buscar na psicologia para encontrar as causas, eu posso usar Freud. É um complexo de Édipo mal resolvido? Estou brincando, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu não sou psicóloga. Vou usar Jung, que é a maldição de Eva, que é quando o homem não aceita aspectos femininos nele, que não tem nada a ver com identidade de gênero, gente. Toda pessoa tem emoção. E dentro do cérebro da mulher, aí é neurociência, não tem nada a ver com gênero, nós somos mais voltadas à emoção, o homem é mais razão. Isso é biológico, não tem nada a ver com identidade de gênero. Então, vamos brincar com Jung, a maldição de Eva? O cara não aceita que ele possa ter sentimentos, que ele possa ter emoções? Né? Vamos lá. E aí, no jurídico, eu tenho a Lei Maria da Penha, eu tenho a Lei de Feminicídio, e na sociologia, o papel social da mulher ao longo do tempo. Eu vou pegar, pode ser Felipe Arrier, pode ser outros. O próprio, gente, fugiu, o Gilberto Freire, autor de Casagrande e Senzala. Então, existem várias formas e vários teóricos que eu posso usar. E aí eu fico devendo a vocês que pediram para eu ensinar a fazer um artigo, ou um pré-projeto de artigo, monografia ou dissertação. Eu sei que é corridinho, mas você pode ligar para mim no 24, é o meu WhatsApp, 992-950031, que eu complemento a informação e semana que vem eu explico os métodos de pesquisa. Muito obrigada pela audiência e continue participando. Até semana que vem. TVC
A TV do Correio da Manhã.